Olá, o assunto é 95 teses. E eu faço esse vídeo a partir motivado por uma experiência pessoal um tanto desagradável, quando aos 18 anos de idade, isso faz 2 décadas, eu li as 95 teses pela primeira vez e tive uma baita decepção. Decepção mesmo, porque eu esperava encontrar lá nas 95 teses o que eu encontrei depois no Lutero de 1537, nos artigos de Malkalde, né? Ou seja, 20 anos antes eu queria ser Lutero muito mais abrangente em suas críticas à Igreja Católica Romana. E em 1517 isso não aparece ainda. E então, 3 pontos que eu quero lembrar sobre as 95 teses. O primeiro deles tem a ver com o contexto histórico. Na verdade, é para lembrar que as 95 teses surgem como uma reação a algo que acontecia naquele contexto histórico, realmente acontecia nas ruas, né? Lutero via, presenciava, via os resultados disso. Que é o fato de que havia uma agressividade muito grande na venda das indulgências. Veja, o que motiva, na verdade, não é o fato de haver indulgências. Indulgências já havia há muito tempo. É a agressividade na comercialização das indulgências. E por que surge essa agressividade toda naquele contexto, né? Esse é um ponto interessante. E isso tem a ver com algo que está muito concreto hoje ainda. Temos o resultado de algo daquele período hoje em Roma, né, no próprio Vaticano, que é a Basílica de São Pedro, que é tão visitada e é tão linda. O fato é que para aquela construção ser feita, né, para ser concretizada aquele plano, precisava-se de muito dinheiro, de muito recurso. E o Papa então faz um acordo com o Alberto de Brandemburgo, resumindo, né, que o Alberto de Brandemburgo tinha interesse no acordo porque ele precisava de verba para bancar o empréstimo que ele precisava fazer para comprar, entre aspas, o direito de ser arcebispo, o cargo de arcebispo. Então o acordo é assim, olha, diz o Papa, né, Alberto, você mobiliza aí a venda de indulgências na sua terra, metade do valor arrecadado fica para você bancar o seu empréstimo, metade fica para bancar a construção. E assim todos ficamos satisfeitos. Todos ficamos satisfeitos, mas para isso realmente acontecer, precisamos vender muitas indulgências. Para vender muitas indulgências, uma nova estratégia de marketing precisa ser implementada aí na região. E aí vem a figura do Tetzel, que vai fazer essa estratégia dar seus resultados, né? Mas estratégia de marketing agressiva chega a argumentos absurdos. E isso incomoda Lutero, né? É isso que incomoda inicialmente. E por isso ele reage. Ou seja, é uma reação a isso que dá origem às 95 teses. É simplesmente isso. Então, o ponto de Lutero, especialmente ali, é a questão das indulgências, né? Isso, como ponto de partida para a leitura, também é importante ter em mente. O outro ponto que eu queria destacar é o que Lutero faz realmente com as suas 95 teses, né? Hoje nós vemos assim 200 pessoas dizendo: neste dia, 31 de outubro, Lutero afixou as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Mas há quem questione isso, né? E há pessoas com certa seriedade que dizem: será que Lutero realmente afixou as 95 teses lá? Será que esse acontecimento foi assim mesmo? E não é um revisionismo fortuito, assim, vamos falar, vamos só botar lenha na fogueira. Não, é porque ele surge de um fato muito interessante. Lutero mesmo, ao rememorar os acontecimentos iniciais da reforma, ele lembra das 95 teses, ele lembra que enviou o documento para o arcebispo, né? Mas ele não menciona porta, martelo, prego, nada disso. E aí a pergunta é, por que ele não lembra disso? No mínimo, eu vou dizer assim, não era algo tão memorável para ele, né, tão destacável quanto é para nós. E aí dizem o seguinte, olha, essa história de Porta do Castelo foi contada posteriormente por outras pessoas. Será que isso não foi meio que inventado depois, né, esse momento dramático, justamente para conferir mais dramaticidade ao que Lutero fez naquele dia, para dar assim um ato inaugural mais elevado e muito mais elevado, muito mais dramático do que simplesmente escrever
enrolar e enviar, né? Será que isso não é assim? Ou seja, eu queria mencionar esse fato para dizer assim, essa imagem que nós temos, ela é questionada hoje em dia, né? Não estou dizendo que não tenha acontecido, não estou dizendo que realmente tenha acontecido necessariamente, até porque isso é um tanto indiferente, né? Mas é no mínimo curioso que um momento é, tão lembrado, né, tão emblemático assim, talvez não tenha acontecido. Esse era o segundo ponto que eu queria mencionar, que eu queria lembrar. O terceiro e último ponto, aí assim é mais teológico, é o fato de que Lutero, falando da sua experiência e da sua caminhada, e aí isso sendo reconstruído a partir dos textos dele também, a gente percebe que realmente o entendimento de Lutero sobre a justificação pela fé, que é o cerne do que vai ser, né, a teologia luterana posterior, esse entendimento se dá em 1518, na chamada experiência da Torre, que seria em 1518, quando Lutero está trabalhando com os Salmos, né, com o livro dos Salmos. Isso é muito interessante, né? Quer dizer que, na verdade, o que vai fundamentar a teologia da reforma posterior, que é a doutrina da justificação pela fé, não só entre luteranos, né, também nos outros âmbitos da reforma, não está presente ainda nas 95 teses, nem na cabeça do cara que escreve as 95 teses. Embora nas 95 teses você já possa vislumbrar assim uma valorização do evangelho, uma valorização desse perdão que é dado por Deus, né, como dádiva mesmo. Eu acho que lá nas teses 35, 36, se não me engano, 37, a gente percebe isso. Mas, ou seja, mas Lutero mesmo fala, né, que o entendimento dele, e quando ele para de ler nas escrituras a expressão justiça de Deus com medo, né, desse Deus punitivo, é só em 1518 que isso vai acontecer. Isso é interessante porque eu volto com a história que eu contei sobre mim mesmo lá no começo, né? É interessante para a gente entender que Lutero em 1517 ainda não é esse Lutero de 1537, 1529, o Lutero que a gente vai conhecer de outros tantos textos, né? E do resultado do que ele faz. Não é esse Lutero, né? Há quem diga que não, já em 515, 516, quando ele trabalha com Romanos, ele já tem um jeitão evangélico de ser, de pensar. Eu acho que ainda não, acho que em 515, 16, 17, a gente vê a caminhada começando, né? Tem algumas bases ali sendo construídas. Mas para ver o Lutero do início da reforma em si, acho bom a gente ir até 1520, né? 517 até 520. Ali você vê que a coisa realmente ganha consistência. Ou seja, o que a gente tem em 517, na verdade, é o gatilho, é o início de uma conversa, uma reação impetuosa a algo do contexto, e que por causa da reação do outro lado, né, gera-se uma ruptura. Lutero não queria, em 517 não tem proposta de ruptura nenhuma. Por causa da reação do outro lado, que não é uma reação de diálogo, aí sim há uma ruptura. E vai haver a ruptura. E essa ruptura é que possibilita que essa bola de neve continue rolando e ganhando corpo, né? E aí, aí até 520 a gente já tem muito mais coisa sendo pensada, muito mais coisa acontecendo, né? É isso, né? Só para lembrar esses 3 pontos, eu acho que você já devia conhecê-los, né? Se sim, pode comentar aí, se não, pode comentar. E eu sei que há outros pontos muito interessantes sobre as 95 teses, né? Mencione também aí o que você acha que para se juntar a esses 3 pontos deveria também ser considerado, né? Não que eu vá falar sobre isso novamente, semana que vem faço outro vídeo sobre outro assunto. Então já desejo a você uma boa semana, um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima.